Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Nossa aula de hoje, dia 24 de maio de 2021, língua portuguesa, tá bom? Língua portuguesa, sétimo ano, professor Isueldo. Mais uma videoaula com vocês, um vídeo que será breve, mas será de extrema importância para o entendimento do conteúdo de hoje, ok? Então vamos lá, gente. O que vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar, gente, basicamente o conteúdo do material Estudo em Casa, do hashtag Estudo em Casa, que é esse, deixa eu pegar aqui uma canetinha, que é esse material aqui, beleza? Esse material aqui. Esse material é desenvolvido pelo programa Spike, né, do Aprender, em parceria com o pessoal do Aprender Mais, tá? E da Seduc, tá? E esse programa traz para nós, né, alunos do sexto ao nono ano, cada turma tem um caderno específico para poder a gente trabalhar a questão dos descritores, a questão dos componentes curriculares de língua portuguesa de cada turma, tá bom? Então vamos lá, gente. O que nós vamos estudar hoje? Como é dividido esse conteúdo, tá? Esse é o volume 3, é dividido em 4 atividades, atividades 10, 11, 12 e 13, tá? O volume 3, o volume 1 e o volume 2 são atividades anteriores, né? Então aqui são divididos em 4 atividades. Na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, para não ficar uma aula muito extensa, um conteúdo muito longo, vamos apenas trabalhar dois conteúdos, tá? Apenas a atividade 10 e a atividade 11, ok? Atividade 10 e atividade 11, tá? Vamos lá, gente. A atividade 10 e 11, ela vai tratar basicamente os descritores 12 e 13 da matriz de referência do SPAES, tá? Vai tratar das relações entre textos, tá? Entre textos. O descritor 2 diz, né? Identificar semelhanças ou diferenças, ideias e opiniões na comparação entre textos, né? E o descritor 13 diz, né, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema, ou seja, informação o que? Não fala de informação, fala de notícia, de reportagem, tudo mais. Então, saber reconhecer, comparar como cada um desses textos é tratado ou é representado, tá bom? Vamos lá. Habilidade do escritor 10, atividade 10, vai despertar em nós, né, vai desenvolver em nós qual habilidade, tá bom? Analisar entre os textos literários e entre estes e outros manifestações artísticas como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Gente, quando eu falo referências explícitas ou implícitas a outros textos, eu estou falando, né, quando você vai falar um texto, você escreve um texto, e esse texto te faz lembrar outro texto já bastante conhecido, publicado ou contado anteriormente, tá? Quando esse fenômeno acontece, quando eu produzo um texto, quando eu leio um texto, e esse texto me relembra ou me lembra outro texto, eu estou falando de intertextualidade, tá? A esse fenômeno da nossa língua, esse fenômeno literário, eu chamo de intertextualidade. Já diz, dois textos eles se entrelaçam, eles se comunicam, né? Então, assim, eles conversam entre si. Um texto, você quando lê um texto, quando produz um texto, fatalmente, né, ou naturalmente, vai te faz lembrar outro texto, tá bom? E aí isso ocorre quando, uma explicação aí escrita, né? Isso ocorre quando um texto mais recente faz referência a outro texto mais antigo, né? E lembrando que esse texto mais antigo tem que ser um texto, né? Tem que ser um texto que seja de conhecimento amplo, tá? Um texto em que muitas pessoas tenham conhecimento, digamos assim, um texto mais famoso, tá? Para que possa haver essa intertextualidade, tá? A intertextualidade, gente, acontece entre textos quando os detalhes aparentes ou escondidos entre eles dialogam entre si, ou seja, onde os detalhes, os personagens, algo do tipo, dialogam entre si, tá bom? Quando um lembra propositalmente o outro que foi criado a partir de um texto anterior, tá? Na intertextualidade, ao lermos um texto, né, o texto A, estamos também lendo o texto B. É claro, né, quando você vai ler o texto A, que é o texto mais recente, digamos assim,
você fatalmente vai lembrando do texto B, que é o texto mais antigo, aquele texto que se viu como base, tá bom? E esse cruzamento de vozes percebidas ou levemente transparentes é algo que extrapola a entrecruzamento extrapola a escrita e segue para um nível de interpretação. O jogo da intertextualidade pode dar de muitas formas, como por meio de paráfrase. O que é paráfrase, gente? Esses são gêneros textuais que nós vamos ver depois, né? São elementos textuais que depois a gente vai estudar isso aqui. A paráfrase e a paródia, tá? A paráfrase é quando você cita um texto, né, conservando o máximo possível do texto original, tá? Não é uma cópia. Você vai parafrasear, ou seja, você vai escrever um texto, vai contar uma história conservando o máximo do texto original. Já uma paródia não, uma paródia é uma imitação. Você vai imitar, né? Você vai fazer referência àquele texto, vai imitar, mas de uma forma totalmente, digamos assim, debochadas, né? Satírica, né? Ou até mesmo irônica, com o intuito de provocar risos, tá bom? Então, a habilidade 10 vai tratar basicamente isso aqui, da questão da intertextualidade, ok? O exemplo, aí está o exemplo, né? Veja só, esse texto, olha só, os personagens, os elementos não textuais, tá bom? E o elemento textual, que é um texto misto, né? Que mistura linguagem verbal e não verbal. Nós estudamos nas aulas passadas, tá bom? Essa chave aqui, gente, te faz lembrar outro texto anteriormente famoso? Sim ou não? Sim, é claro, né? Os três porquinhos, né? A história dos três porquinhos, ele me fala ainda, a saudade do lobo. Veja que estão presos dentro de uma casa, não com medo do lobo, mas com medo de quem? Do vírus, né? Com medo do vírus. Eles falam, que saudade do lobo. Então isso aqui eu chamo isso de intertextualidade, ou seja, esse texto, né, os personagens desse texto é que me faz lembrar outra história famosa, a história dos três porquinhos, do lobo e os três porquinhos, né? Então, por isso que chama-se intertextualidade, essa comunicação que há entre os dois textos, tá bom? Já a atividade 11, gente, vai trabalhar a questão de vocês comparar textos, comparar notícias, tá? Vai dialogar com o descritor 13, que diz reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema, ou seja, como o mesmo tema, como a mesma história é tratada em diferentes meios de comunicação, ou por diferentes publicações jornalísticas, tá bom? Olha só o exemplo, né? Olha só o exemplo. Algumas manchetes de notícias online. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima, né? Isso aqui foi no portal R7. Já no portal Brasil Notícias, né, diz o seguinte, venezuelanos são agredidos e expulsos de Roraima. Né? Vejam que é a mesma notícia, mas abordada de maneira diferente. Aqui diz que brasileiros, né, já traz um sujeito, uma ação, um sujeito que pratica a ação, são os brasileiros, né, ou seja, generalizou o povo brasileiro, expulsou os venezuelanos, né, após um assalto. Já aqui não, diz venezuelanos, né, ou seja, aqui usa a linguagem verbal, né, diferenciada, né, são agredidos e expulsos em Roraima. Não fala quem foi que expulsou, nem o motivo da agressão e nem o motivo da expulsão, tá bom? Então veja que a mesma notícia tratada de diferentes formas. Veja que a primeira notícia é uma notícia mais clara, mais objetiva, e a segunda, né, é uma notícia um pouco mais evasiva, digamos assim, tá bom? Então era isso, gente, que a gente queria trabalhar com vocês, tá? Agora tem um exercíciozinho no link aqui abaixo, clique no link, tá? E resolvam apenas 6 questõezinhas, tá bom? Resolvam lá, são notícias baseadas, são exercícios baseados nessa atividade, ok? Um abraço, fique com Deus, tá? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula.